concluindo esse capítulo, né, vamos aqui para o tipo tráfico de influência em relação comercial internacional, que é o artigo 337-C do Código Penal, né? Ele segue mais ou menos o tráfico de influência que nós vimos lá atrás, né, nos casos de funcionário, em relação ao funcionário público interno, né, que não tem a ver com a transação internacional. Então ele vem dizendo lá, ó, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro, indireta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções relacionado à transação comercial internacional. É aquela mesma coisa do outro lá, é um estelionato que o sujeito pratica em relação ao outrem, né? Querendo demonstrar que ele pode interferir na conduta de um funcionário público estrangeiro em relação a uma transação comercial internacional. Daria para a gente, se não houvesse o tipo aqui, né, a gente aplicar o crime de estelionato, né, porque o tipo ele não exige que o agente tenha efetivamente essa influência que ele diz que tem. Ele não exige, ele fala para o outro, não, eu consigo, né, eu tenho um amigo, eu conheço ele, né, eu resolvo isso para você, deixa comigo, tá, você me dá tanto aí e tudo bem, né. Então ele vem lá, solicitar, né, ele pede para o outro, você me dá tanto aí, ou você garante tal vantagem, né, porque ele fala aqui em vantagem ou promessa de vantagem. Essa vantagem pode ser qualquer coisa, né? Econômica ou qualquer uma outra. Evidentemente que a maioria é econômica, né? Mas pode ser, por exemplo, um trabalho para alguém da família, para um amigo, pode ser isso também, né? Por isso que ele é bem aberto aí. Então, solicitar, exigir. Exigir ele tem um aspecto um pouco mais imperativo, né? O verbo exigir, ele traz uma conduta muito mais mandamental, né? Ele está mandando, né? E demonstra, né, a vítima numa situação de submissão. Tá? Cobrar, né? Ele cobra de alguém, eu quero tanto para isso, né? O cobrar dá a ideia, né, de que o indivíduo estaria pedindo alguma coisa para ele, né, para que ele interfira. Então, eu faço, mas eu cobro tanto, tá? Ou obter, né? Quando ele tem a vantagem, né, independente de ter pedido ou de alguém ter oferecido, mas ele acaba tendo essa vantagem. Para si ou para outro, quer dizer, a vantagem pode ser para ele, pode ser para outra pessoa, não importa. Direto ou indiretamente, o pedido, a solicitação, ele faz direto ou ele manda uma interposta pessoa para fazer o pedido. Né? Vantagem ou promessa de vantagem a pretexto, né? Quando ele fala a pretexto, né, quer dizer, o argumento dele é esse. Não significa que aquilo seja verdade, não significa que efetivamente ele consiga aquilo, né? Isso pode ser um golpe dele. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro, né? Veja que ele fala em ato praticado. Né? Na verdade, quando ele fala em ato praticado, né, não é que o ato já foi praticado, é que um ato que o funcionário público vai praticar. Tá? No exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. A gente tem o dolo específico aqui, né, especial ao fim de agir, quando ele fala a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro. E se exige mais, né? O ato praticado pelo funcionário público estrangeiro deve ser no exercício das suas funções, deve ser aquilo que é próprio da função dele. Se não for, não tem. Se não for, não é o tipo, né? E mais ainda, que se trate de transação comercial internacional. Porque se não for também exclui. Tá? Então é um tipo muito direcionado, né? Honestamente, não vi ninguém, né, responder por esse crime. Não tenho notícia de alguém que tenha respondido por algum desses crimes, desses dois crimes aí. Não tenho notícia, pode ser que ocorra aí, mas eu não tenho. O parágrafo único traz uma causa de aumento de pena,
a pena aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada a funcionário estrangeiro. Aquela mesma regra lá, né? Você precisa você me dá 5 mil reais porque eu tenho que dar 3 mil para o fulano. Né? Ou então você me dá os 2 mil, que os 2 mil é para o fulano. E vejam bem que ele fala aqui, ó, é aumentada se o agente alega. Não significa que seja efetivamente o dinheiro para o funcionário. Não significa isso. É a alegação do agente que solicita, exige, cobra ou obtém, é a alegação dele que aquele dinheiro ou parte do dinheiro será destinado a funcionário público estrangeiro. A pergunta que fica aqui é o seguinte, o agente que paga, né, no parágrafo único aqui, ó, ele paga, porque o sujeito falou para ele que destinava ao funcionário público estrangeiro. E efetivamente o funcionário público estrangeiro recebe, né, tratando-se aqui de transação comercial internacional. Como é que fica a tipificação? Bom, a gente tem do agente que pede para o outro que precisa da autorização da administração pública estrangeira de alguma coisa. Lá a gente tem o tráfico de influência. Em relação ao funcionário público, a gente tem a corrupção ativa, praticada por quem? Por aquele que solicitou, exigiu ou cobrou o dinheiro e por aquele que deu também. Os dois vão responder pela corrupção ativa. Bom, e o funcionário público estrangeiro? Ele vai responder por quê? Por corrupção também? Eu não sei, né? Porque ele não vai responder pelas leis brasileiras, né? Ele vai responder pelas leis do país dele, né? Porque é o princípio da territorialidade, né? Aqui não se aplica a regra da extraterritorialidade. Ele não vai responder pelo crime de corrupção passiva aqui no Brasil, primeiro porque ele não cometeu aqui dentro do território nacional. Né? Pode até ser, vamos imaginar que foi dentro de um consulado, né? Ou dentro do órgão de representação diplomática do país aqui, né? Mas o crime que ele cometeu ali dentro daquele órgão, né, é um crime que interessa a ser punido pelo país dele, né, não pelo Brasil. Então ele não vai responder pelo crime de corrupção passiva pelas leis brasileiras, ele vai responder pelas leis do país ao qual ele representa, se lá, né, essa conduta for criminosa. Ok? Maravilha, hein? Grande abraço para vocês.